Pode se sentar. Graça e paz, queridos. Obrigado, banda. Obrigado, pessoal. Aleluia. Deus é bom. Isso é uma coisa que a gente não fala porque nós somos religiosos, não. É porque nós cremos nisso de verdade. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O pensamento de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz, amados. Sabe, enquanto o pessoal estava ministrando o louvor, o Senhor estava ministrando no meu coração. Opa! Aleluia! O Senhor estava ministrando no meu coração a respeito do Senhor Jesus Cristo. A autoridade e o poder, o tema do que nós vamos falar nessa noite, só é possível porque Ele se rendeu à vontade do Deus Pai, deu a vida dele numa cruz, para que a gente pudesse ter essa autoridade e esse poder. E é uma coisa que a gente precisa entender e dar valor. A igreja, ela precisa dar valor àquilo que o Senhor Jesus ele fez. Sabe, amados, às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja desanimadas, pessoas sem vontade de orar, pessoas sem vontade de louvar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou aqui repreendendo ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus é o primeiro a chegar aqui, Ele preparou esse culto para mim e para você, Ele preparou a palavra para você, sabe, Ele quer que você saia daqui bem. Essa é a vontade dEle. O nosso Pai é bom. Entendeu? Você pode ter chegado aqui triste, você pode ter chegado aqui de uma forma assim, às vezes desanimado, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai sair da casa do Senhor da mesma forma que você entrou. Sabe, o Senhor tem um cuidado conosco muito grande, amados. Sabe, estudando sobre essa matéria, eu falei, gente, sabe o que é isso? Você deixar a sua glória, você deixar a sua majestade, para você recuperar tudo aquilo que foi roubado, sem ter culpa. Jesus não teve culpa nenhuma da decisão errada de Adão. Mas o amor dele foi tão grande, tão poderoso, que ele falou, eu vou lá, eu vou descer e eu vou recuperar aquilo que meu pai deu para os meus filhos. Aleluia. E a gente precisa, quando a gente ouve essas matérias, tudo que está sendo ministrado aqui, você tem que aprender uma coisa, amados. Deixa o seu coração aberto. Deixa o seu coração aberto. Coração aberto significa terra fértil. Você precisa entender isso. Você não pode vir para a casa de Deus num ato religioso só para vir aqui sentar, cantar e depois ir embora, não. Você tem que vir para cá falando o seguinte, Pai, eu vou para lá, mas eu tenho que sair com alguma coisa do Senhor. Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que receber alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A cura, ela está disponível hoje. A prosperidade, ela está disponível hoje. A bênção na sua casa está disponível hoje. Mas sabe que Deus, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez? Às vezes nós estamos querendo que Deus faça um trabalho que Ele já fez. Não, o trabalho agora é nosso, é receber. É uma graça, amado, é de graça. E você recebe mas é pela fé. Você recebe essa graça, é pela fé. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você pode falar assim, mas Deus ele usa os ministros que estão lá em cima, usa o pastor porque é pastor da igreja. Deixa eu te falar, a graça é disponível para todos. O Espírito está disponível para todos. Lá, não precisa abrir não, em Mateus no capítulo 5, versículo 3, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito é aquele que tem um coração pronto a aprender. Esse é o humilde de espírito. O seu espírito, o meu espírito, ele é ensinado pelo Espírito de Deus. Então, todas as vezes que você vem na palavra de Deus, amados, se você estiver ligado com o que Deus está falando, você vai sair daqui cheio, vai alguma coisa dentro de você. Você não vai sair daqui vazio, não. Amém? Nós vamos falar sobre a autoridade do crente. E aí, o Senhor estava até ministrando no meu coração a respeito de certas lembranças que a gente tem que ter. Quando nós estamos falando aqui da autoridade que o Senhor Jesus ele resgatou, a gente também tem que sempre pensar e sempre lembrar dos nossos inícios, dos nossos começos na casa de Deus. Você já parou para pensar que se não fosse o Senhor Jesus, onde é que você estaria hoje? Você já parou para pensar nisso? Você já parou que o Senhor te resgatou com uma mão poderosa, com um amor soberano, Ele te trouxe para a igreja? E você tem sempre que lembrar disso. Nos começos, quando a pessoa vem na igreja, ela vem cheia de gás, ela vem cheia de sede, ela quer receber, ela quer adorar, ela quer aprender. Sabe, amados, isso não pode se apagar dentro da gente, não. Isso tem que ser uma constante. Então, seja humilde de espírito nessa noite. Eu não estou falando só de vocês, não, eu estou falando de mim também.
Porque quando nós estamos aqui em cima, o Senhor está ministrando no nosso coração. Então, que a gente tenha o espírito humilde nessa noite para aprender e receber dele o que ele quer passar para nós. Amém? Autoridade significa poder delegado. Outra definição diz o seguinte: refere-se a pessoas que governam ou exercem um comando. Você já reparou para pensar que Deus ele é hierárquico? E Deus se agrada da hierarquia? Porque na hierarquia é onde você aprende da autoridade. Existe um pastor, existe alguém que está lá em cima, tem um apóstolo, tem um pastor, tem os auxiliares, e assim vai descendo. Mas todo mundo debaixo de uma autoridade. A autoridade, ela significa organização. Guarde isso. A autoridade também significa organização, porque quando não há uma autoridade em um determinado ambiente, não existe organização. Sabe por que o diabo ele tem feito e acontecido? Porque a igreja, pessoas de dentro da igreja, não têm exercido a autoridade. E por isso as coisas estão desorganizadas. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje a gente vai aprender a usar essa autoridade e as coisas vão começar a se organizar. Amém? Vamos lá para o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26. Gênesis 1, 26. Aleluia. Deus é bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Repita comigo: sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus ele criou o homem, Deus já deu o domínio ao homem. Quando o homem chegou ao mundo, quando Deus formou o homem, ele já veio sabedor que Deus já tinha lhe dado uma autoridade. Deixa eu lhe falar uma coisa: o domínio que Deus fez não foi para o diabo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A autoridade, o domínio que Deus deu, não foi ao diabo. Deus não criou nada da terra, do mundo, para o diabo. Ele criou para os seus filhos, para mim e para você. Deus é bom. Adão, ele teve o domínio nesse mundo antes de pecar. Adão tinha o domínio aqui. E o diabo, ele foi usurpador. Através de uma mentira, através de um engano, ele roubou esse domínio e, consecutivamente, a autoridade. A autoridade e o domínio, elas vão andar juntas, apesar de serem coisas diferentes. Elas sempre vão andar juntas. Uma vai estar perto da outra. Então, o que Deus quis é que o homem tivesse sempre tudo do bom e tudo do melhor, e deu o domínio para o homem poder dominar a terra. Deus criou todas as coisas e falou assim: olha, Adão, você agora vai tomar conta aí, você vai mandar, você é o cara. Só que o diabo, ele aprontou para cima de Eva. Não interessa se Eva teve culpa ou não. Isso aí não cabe a gente falar nada, não é o intuito hoje no culto. Mas sabe que Deus deu um domínio a um homem que deixou aquele domínio solto, que não usou da autoridade que ele tinha, porque ele poderia ter chegado para a serpente e ter repreendido e não ter acontecido nada. Aí muita gente pergunta assim: mas por que Deus permitiu isso, se Deus já sabia que ia acontecer? Porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe por quê, amados? Porque a partir do momento que Deus deu o domínio para Adão, o livre-arbítrio veio junto. A decisão era de Adão, já não era mais do Senhor. É que nem hoje muita gente pergunta por que Deus permite muita coisa. A gente vai chegar lá. Por que Deus permite morte? Por que Deus permite guerra? A partir do momento que o diabo usurpou, tomou o domínio e a autoridade, ele passou a ser senhor desse mundo. Toda tragédia, miséria, guerra, desastre vem do diabo, por causa da atitude de Eva e de Adão. Aleluia.
A ideia de domínio traz o entendimento que um poder foi delegado dos céus ao homem, o que nós acabamos de falar. Adão tinha essa responsabilidade, recebeu o domínio que Deus delegou a ele e cumprir esse propósito. Deixa eu te falar, amados, autoridade e domínio é para um propósito. Deus deu com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada, nada. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se torna uma nova criatura, o domínio é restabelecido para você através do sangue do Senhor Jesus. Você recebe esse poder de volta. Por quê? Porque isso foi feito para mim e para você. Aleluia. Mas Satanás tomou posse do domínio, algo que não pertencia a ele, por causa do pecado do homem, até que o tempo expire e Satanás receba o julgamento final de Deus. Satanás tem a autoridade para estar aqui. Vamos lá para Lucas no capítulo 4. Aleluia. Que agora nós vamos entrar numa parte. Satanás, ele teve, quando ele recebeu o domínio da mão do homem, quando ele recebeu a autoridade, ele começou a fazer as coisas aqui nesse mundo. Então, ele tem o direito de fazer ainda. Só que existe um porém. Para aqueles que receberam a Cristo Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tem mais esse poder. Ele não tem mais essa autoridade. E nós precisamos entender o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio resgatar, mas Jesus veio principalmente para ser exemplo. Teve coisas que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra, enquanto ele estava aqui, que antes dele chegar, não tinham acontecido. E você vê que o diabo ainda tentou ao Senhor Jesus fazer com que ele caísse, com que ele pecasse, mas deixa eu te falar uma coisa. O homem perdeu o domínio por causa do pecado de um homem. E através de um homem, do Senhor Jesus, foi restabelecido o domínio para cada um de nós. Diz assim Lucas, e desceu a Cafarnaum, Lucas 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra e no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém? Jesus chegou e já repreendendo os demônios. As pessoas não tinham visto aquilo ainda. E Jesus começou a operar as coisas com autoridade. E por que eu digo que o Senhor Jesus ele é um exemplo para cada um de nós? Porque nós devemos ser como Ele é. Nós devemos falar como Ele falou, nós devemos andar como Ele andou, nós devemos curar como Ele curou, nós devemos expulsar os demônios como Ele expulsou, até porque isso foi um mandamento dEle. Sabe qual é o problema hoje, amados, dentro da igreja? É que as pessoas, elas não entendem dessa autoridade, desse poder que elas têm. Tem situações na vida da pessoa que não é mais Deus fazer, como nós já falamos, Deus já fez. É você ordenar que o espírito mundo saia, não aceitar as coisas do diabo, se posicionar em fé, em autoridade, e o diabo ele tem que obedecer. Eu estava vendo o irmão Reagan, ele falando a respeito de uma irmã que estava indo na igreja, e durante 4 semanas essa irmã indo na igreja, e ele orando por ela, falando em fé, falando de cura, e essa irmã não ficava curada. Certa vez, ele recebeu uma revelação do Espírito, e pelo Espírito ele viu no ombro daquela menina que tinha um câncer nela. E aí o Senhor Jesus falou para ele o seguinte, você vai dar ordem a esse câncer, ele vai ter que ir embora, porque é um demônio. E ele foi lá e foi orar pela moça, e orou pela moça, e ele falou que viu, pelo Espírito, ele viu o demônio caindo no chão. E o demônio virou para ele e falou assim, olha, eu sei que se você mandar, eu tenho que ir embora.
mas eu não quero. Ele falou assim, então, pois você vai embora agora em nome de Jesus, não só do ombro dela, mas da porta da igreja para fora. Pode sumir daqui e nunca mais voltar. Sabe o que aconteceu? Nunca mais o diabo voltou. A menina estava com a cirurgia marcada. Quando ela foi fazer os exames, os médicos não acreditaram, mandaram fazer o exame novamente, não acreditaram. Olha, se você quiser, o que aconteceu? O câncer estava aqui e agora ele não está mais. Fala para a gente o que aconteceu. Ela falou assim, não, eu fui na igreja e foi o poder de Deus sobre a minha vida. Um homem de Deus orou por mim e o poder de Deus expulsou aquele mal. Os médicos falaram assim, olha, eu vou até atestar que você tinha câncer, mas eu nunca vi isso na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Você precisa entender essa autoridade. E o diabo, ele sai, toda doença, todo nome, AIDS, câncer, hepatite, tudo isso vem do diabo. É do diabo. Para de tentar ficar pensando nas coisas demais. Não, será que é? Será que não é? Isso é uma coisa do corpo, isso é uma coisa natural. Não é natural. O homem não foi feito para ter doenças. Só entrou a doença no mundo porque o homem entregou a autoridade, o domínio na mão de Satanás. Você pega desde o início, você vai ver quando Caim e Abel estavam lá, o primeiro homicídio, entrou a inveja, por causa de uma oferta a Deus. E Deus já sabia o que Caim queria fazer. Sabe, amados, a gente tem que parar com essa história de querer mascarar as coisas que o diabo faz com a nossa mentalidade. Sabe, o diabo é o diabo, e ele não vai deixar de ser diabo porque você está achando que as coisas que ele está fazendo, ele não está fazendo, ele está fazendo. Hoje a minha filha ela foi no médico fazer uns exames de rotina, e aí, eu estudando sobre a autoridade do crente. Amém. Foi com a minha esposa lá, quando chegou. Pai, o médico disse para mim que a minha menstruação está desregulada, então já pode ser ovário policístico. Então vai fazer exame, eu só dei uma levantadinha de sobrancelha. Eu falei, minha filha, em nome do Senhor Jesus, nenhum mal na sua vida. E isso não é um pedido, isso é uma ordem. Amado, eu sei que quando ela fizer exame, pode fazer o exame que quiser. Não vai ter nada, nada, porque eu reconheço a autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Aconteceu isso comigo também. O ouvidão aqui, o escutador de baião, como diz o outro. Vou fazer o exame, o zumbido no ouvido. Sabe que médico, ele é cético. Médico não acredita em Deus, médico acredita em ciência. E o mundo é dominado pelo diabo. Quem domina, muitas das vezes, a ciência e os diagnósticos errados é o diabo, se você não sabe. Porque o mundo jaz no maligno. O diagnóstico errado não é de Deus. Eu vou repetir. Diagnóstico errado, que está contra a palavra de Deus, que está contra a sua saúde, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus. Quando você vai no médico, o médico ele é frio. Você tem um câncer. O médico não está nem aí para o seu sentimento. Você tem um câncer, se você não fizer isso aqui, a quimioterapia tem que ser assim. Ele começa a esquematizar a sua vida, que se você não souber quem você é em Cristo Jesus e a autoridade que você tem, você cai naquela lábia, porque eu vou dizer uma coisa, não é o médico falando, é o diabo falando. Sabe, amados, o diabo ele não pode dominar você, não. O diabo ele trabalha hoje, sabe com o quê? Sugestão. O campo de batalha que o diabo gosta de travar conosco é aqui, é na mente. É na mente, amados. Eu já aprendi uma coisa, meu irmão. Quando eu estou lá, em oração, estou me guardando, estou na palavra, estou lá orando em línguas, estou falando com Deus, o diabo pode lançar a palavra que for. Está fechadinho aqui, meu irmão. Está fechadinho. Mas que nem chegou a notícia hoje, não pode ser, não vai ser. Eu não me tremi, eu não me desesperei. Sabe por quê, amados? Porque a gente tem que começar a entender sobre a autoridade que nós temos. E outra coisa que eu vou falar para você, a autoridade que Deus deu a você, você não precisa ficar falando assim, olha, diabo, com a autoridade que Deus me deu, eu te repreendo em nome de Jesus. Você vê um guarda de trânsito falando assim, olha, para, porque eu tenho uma autoridade dada pelo governo de Brasília para parar você. Não.
O diabo, quando olha para você, ele sabe se você tem autoridade ou não. Sabe, muitas das vezes, amado, o que o diabo está testando é para saber se você tem posição em fé. O diabo sabe quando você está lendo a Bíblia, o diabo sabe quando você está lá orando em línguas, o diabo sabe quando você está se consagrando ao Senhor. E eu vou lhe falar uma coisa, quando você repreende o diabo, parece que a pressão aumenta. Você ora, você repreende o diabo aqui, mas daqui a pouco vem aquela pressão, amado. Tem um vídeo que eu não consegui trazer hoje, um pato, não sei se vocês já viram um ganso, parado e cheio de touro atrás na frente desse ganso, indo para cima dele e ele parado. Um ganso desse tamanhozinho, porcaria. E os touros vindo em cima dele lá e batendo, e ele na mesma posição. O diabo é desse jeitinho, amado. Eu tenho um cachorro lá em casa chamado Dudu, José Eduardo Chaulinski. Ele é sem vergonha, me perdoa a força da expressão. Ele é assim, enquanto eu estou brincando com ele, ele está lá por perto. Eu falo com ele, Dudu, vai deitar. Ele só levanta o olhinho e o rabinho. Mas chega a hora quando eu falo sério, ei, deitar! Rabinho entre as pernas e vai deitar. Assim é o diabo, amados. O diabo, enquanto você não faz nada, ele sabe que não pode ficar atingindo você, mas ele fica ali cutucando. Fica cutucando, fica cutucando. Você é a igreja de Cristo. Jesus morreu para te trazer a autoridade de volta. O diabo, ele sabe disso. O que mais o diabo tem trago hoje para a igreja e para dentro da igreja é a distração. Porque o diabo sabe que quanto mais você estiver na palavra, mais você vai aprender e mais você vai usar do que você está recebendo. Mas hoje tem um bendito do WhatsApp, tem um bendito do Facebook. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Vira e mexe, a igreja está falando sobre isso. Se o Senhor está trazendo é porque tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Sabe, amados, o diagnóstico ele pode vir, mas a palavra tem que sair da sua boca. A autoridade, ela não fica parada. A autoridade, ela exerce a autoridade. Você tem que mandar o diabo sair, você tem que mandar a doença embora. A médica foi fazer exame no ouvido, seu ouvido tá pode estar com uma inflamação e você pode ficar surdo. E eu dentro de mim, repreendo em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra, eu sei que é você, cão, e você não tem autoridade na minha vida. Não tem. A médica saiu para poder fazer não sei o que, eu falei, diabo, senta aqui do ladinho, deixa eu te falar uma coisa. Some da minha vida. Acabou o seu tempo, acabou aquilo que você achava que tinha na minha vida. Fui fazer os exames, amado. Tranquilo, calmo, em paz. E a médica pega e bota o óculos na ponta do nariz e olha para mim, olha para lá, ele bota o óculos para cima de novo, olha para lá. Eu não estou entendendo. Eu vi ali que alguma coisa estava errada no seu ouvido. Eu falei, bom para a senhora, a sua vista está boa. Mas não tem nada no seu ouvido, o seu ouvido é perfeito. Está vendo essa linha aqui? Eu falei assim, estou. A linha de todo mundo é aqui, ó, nessa linha embaixo. A tua está lá em cima. Eu falei, glória a Deus. É isso que acontece, amados. Quando você se posiciona na autoridade que você tem. Você é um filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é filho do diabo, não. Quem sofre na mão do diabo é filho do diabo. É o que vai para um hospital e que não tem esperança. Quando ele recebe o diagnóstico, ele morre. Sabe por quê? Porque ele não tem esperança. Você é um filho de Deus. Diagnóstico nenhum vai ser contra a sua vida se você crer. Amém? Amém. Aleluia, Deus é bom. Pai, cura esse relógio. Observação, o domínio de Satanás só é autêntico na vida dos não crentes. A autoridade é sobre a vida de toda pessoa, sua autoridade é sobre a vida de toda pessoa que não está no reino da luz, porque o pecado original de Adão e Eva deu-lhe o senhorio e supremacia sobre todas as pessoas que não aceitam a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para redimir a raça humana e restaurou para o homem o seu domínio e autoridade. Vamos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Você precisa entender que o diabo ele fez um reino depois que ele recebeu o domínio e a autoridade de Adão e de Eva.
Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O que eu vou falar aqui para você é para você guardar dentro do seu coração. E todas as vezes que você lembrar de autoridade do crente, você lembrar disso aqui, amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Você sabe que o pecado de Adão tirou do homem o direito de exercer o domínio e a autoridade. O homem se tornou vencido, escravo do vencedor, que foi Satanás. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Você ama a palavra de Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O diabo tinha um plano para o homem, que era fazer o homem sofrer, que era fazer o homem penar. Mas Jesus acabou com tudo isso. Mas dentro da igreja ainda tem pessoas que estão penando um pouquinho, porque ainda não encontraram a sua posição. O amor do Senhor por nós é tamanho, que Ele nos deu todas as ferramentas dele, o nome de Jesus, o Espírito Santo, a sua palavra. Sabe, amados, você pode andar e falando na rua, andar na rua falando com Deus a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Você pode ler a palavra de Deus o tempo que você quiser. Você tem essa liberdade. E Deus te deu essa liberdade para que você aprenda. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Tem países por aí que não conseguem nem ler a Bíblia direito, não podem ler a Bíblia. São mortos, são aprisionados, são degolados. Você tem a oportunidade de ler a palavra quando você quiser. E Deus está falando assim, olha, o diabo tinha autoridade sobre você, hoje ele não tem mais. E tem pessoas que ainda não conseguem ouvir essa palavra, sedentas pela palavra. Então não deixe a palavra de Deus entrar por aqui e sair por aqui, não. Quando você chegar na sua casa, anote esses versículos, vá meditar nesses versículos. Eu estava meditando nesses versículos hoje e eu chorei. Sabe por quê? Porque a gente tem facilidades no Brasil, a gente tem facilidades na nossa terra e às vezes a gente não dá valor. Você sabe o que é isso? Você ter sede de alguma coisa e você não poder ver, você não poder ouvir sobre aquilo? O Brasil é um país abençoado, amado. Sabe, nós estamos numa terra abençoada, amada do Senhor. Você tem a liberdade de aprender sobre a palavra de Deus. Você tem a liberdade de saber que o diabo está debaixo dos seus pés. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele disse o seguinte em Lucas 10, 19, não precisa abrir. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Você sabe quem disse isso? Jesus. Eu vou tirar serpentes e escorpiões que a gente sabe que são demônios, só para que você entenda uma coisa. Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Todo o poder do diabo. Todo. Você vai no hospital, amado, você é luz. Aonde a luz chega, as trevas não podem habitar. Quando você chega num hospital, quando você impõe as mãos sobre um doente, ele tem que ficar curado. Porque Jesus te deu autoridade para isso. Não pense você que é você que faz alguma coisa, é o Espírito de Deus que habita dentro de você que faz.
Amado, deixa eu te falar uma coisa, você acha que Deus está preocupado se a pessoa está num câncer terminal? Eu conheço pessoas que estavam com câncer terminal, que o médico falou, olha, leva, fecha e leva para casa. E hoje estão andando, estão com família, estão curadas e saradas. Isso é o poder de quem? Do diabo? Isso é o poder de Deus. A palavra de Deus só vai funcionar na sua vida, meu amado, quando essa palavra estiver dentro de você. Enquanto você tiver dúvida ou receio de impor as mãos sobre a cabeça de alguém, milagre não vai acontecer, não. Às vezes a igreja, pai, nós queremos milagres. Pai, nós queremos sinais. Meu irmão, é você que tem que fazer. É você que tem que impor a mão na cabeça. É você que tem que falar para o paralítico, ei, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele vai andar. Uma coisa que eu tenho orado ao Senhor todos os dias, meu Pai, me dá ousadia para a tua palavra. Eu quero ser ousado, Pai. Eu quero ser ousado. Sabe por quê, amados? Não adianta você chegar lá fora e ficar só falando palavra, não. Você tem que demonstrar o poder de Deus. Pessoas se convertem quando você mostra-lhe o poder de Deus. É o paralítico andando, é o cego enxergando. É assim que funciona. É assim que Jesus fazia. Mas o diabo vem e fala assim, não, mas você não pode fazer isso, não. Ei, você não pode, você não tem autoridade. E se aquela pessoa lá ela não vai ouvir? Você vai impor as mãos sobre ela e ela não vai ouvir. E se você impor as mãos para ela enxergar e ela não enxergar? Deixa eu te falar uma coisa. Você é o instrumento, mas o poder vem de Deus. Sabe, amados, nós temos que começar a entender uma coisa. O poder está conosco. Nós temos a informação é poder. Nós temos a informação que é a palavra de Deus. Nós temos o poder conosco. Você é a autoridade dentro da sua casa. Seu filho está doente, impõe as mãos. Não é o que diz a palavra? Bom, não é o que diz a palavra? Impõe as mãos. Ordena que o mal saia. Ordena que a febre passe. Ordene. Você tem essa autoridade, eu tenho essa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Eis aí vos dei poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. E nada absolutamente vos causará dano. Mas é só uma dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho. Em nome do Senhor Jesus, dor de cabeça, você não pode estar aí, eu não te aceito aí, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela vai sair. Você tem que crer no nome de Jesus, amado. Esse nome é poderoso. Ele morreu numa cruz, ele verteu o sangue dele, ele derramou sangue dele. Ele sofreu por mim e por você. O que está faltando para você? Ele aparecer na sua frente e falar que você tem o poder? Eu creio que o Espírito Santo está aqui no nosso meio hoje. Eu creio que coisas estão sendo plantadas dentro do seu coração. E é Ele que está plantando dentro do seu coração. Muitas das vezes encurvamos e deixamos o diabo nos atropelar, esperando que Deus faça algo com o mal, quando somente precisamos nos posicionar contra e com a palavra colocá-lo para correr. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Lá em Tiago 4,7 diz o seguinte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não está escrito que você é que tem que fugir do diabo. A autoridade também te faz resistir. O diabo vai bater na tua porta, tu vai mandar ele embora uma vez, vai bater a segunda vez, tu vai mandar embora a segunda vez, vai bater a terceira, você vai mandar de novo. Quantas vezes forem necessárias. E quem tem que fugir de você é ele. Quem tem que fugir de você é a doença, amado. Quem tem que fugir de você é a miséria. Não é você fugir dela, não. Lá em Deuteronômio diz o seguinte, 28, virão sobre ti e te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão. A autoridade também, ela te dá o poder para criar. Ela te dá o poder para falar. Amado, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos nos render mais ao Espírito. Nós precisamos nos render mais à palavra. Para de reclamar, para de murmurar, para de achar que você é coitadinho. Você é filho de Deus. Sabe, na segunda-feira eu estava com uma pressão na minha vida e o diabo é assim, ele vem trazer pressão, ele é burro também, porque ele traz a pressão e eu vou para a palavra.
Vou orar. Segunda-feira eu estou lá em casa. E orando. E lendo a palavra, estava lendo Lucas 5 a respeito da pesca maravilhosa, que passagem maravilhosa. E de repente, amado, o Espírito me pegou e eu comecei a gargalhar. Passei uma mensagem para o Lindomar, rindo, sabe por quê? A autoridade, amado. Você pode rir na cara do diabo. O diabo não pode rir na sua cara, não, porque ele não tem autoridade para isso, mas você pode rir na cara dele. E eu estava rindo, sabe por quê? Porque eu me rendi ao Senhor, eu sei que aquela situação toda ela vai ser mudada. Mas você precisa se posicionar. A pressão vai bater daqui, você está de pé. Vai bater dali, você vai estar de pé do mesmo jeito. Vai vir da frente, você vai estar de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Quem venceu o gigante foi Davi, não foi Deus, não. Quem venceu o gigante foi Davi. Deus deu a vitória? Deu. Mas quem foi lá lutar com o gigante foi Davi. Antes de Davi chegar lá no gigante, ele falou 3, 4 vezes: eu vou entregar a tua cabeça aos abutres. Quem foi lá e pegou as pedrinhas lisas no ribeiro foi quem? Foi Deus? Foi Davi. Quem pegou aquela funda e jogou aquela pedra lisa, que enfincou na cabeça do gigante, foi quem? Foi Deus? Foi Davi. Mais forte é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. O diabo ele vai entender, pela sua persistência e pela sua fé, que ele vai bater, mas você não vai cair. Ele vai tentar, mas não vai te derrubar. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. O que está passando na sua vida, eu não sei. Eu sei que é passageiro. Defina na sua vida viver debaixo de uma autoridade, submisso a uma palavra, a palavra de Deus. É ela que manda na sua vida, é ela que te prospera, é ela que te cura, é ela que faz você avançar. Fica nessa palavra, meu irmão. Tem gente falando, mas o governo... Deixa eu te falar uma coisa, outra coisa. Você, como igreja, você tem autoridade e você deve orar pelas autoridades do Brasil. Crente tem que botar uma coisa na cabeça, amado. A situação econômica vai mudar, não é porque o presidente Bolsonaro está lá, não. É porque a igreja está orando. Quem colocou o Bolsonaro lá foi Deus. E quem orou para que ele entrasse por lá? A igreja. A igreja precisa assumir a sua responsabilidade. Maridos, assumam a responsabilidade dentro da sua casa. Quem tem que ordenar o mal a sair é você, não é sua esposa, não. Não fica botando a sua esposa para orar e repreender o diabo, não. Você é o sacerdote do seu lar. Esposa, seja mulher de cobertura, seja mulher de oração. A pressão, quando ela não vem sobre você, não. Vem sobre o seu marido. As mulheres, às vezes, não entendem. Quando o homem quer ficar quieto, quando o homem quer orar. Acha que o homem está emburrado com ela. Não estou emburrado, minha querida. Eu só quero orar. Eu só quero orar. Deixa eu estar na palavra. Mas assim, é bom que a mulher quer conversar bem na hora que a gente quer ir para a palavra. É engraçado isso. Mas glória a Deus. Pais, vocês têm autoridade sobre os seus filhos. Filhos têm que respeitar pais. Isso é autoridade. Não adianta você querer o respeito do seu filho se você não se impõe, se você tem pena, se você tem dó. Deus ele não tem dó e nem pena de você quando Ele precisa te repreender, porque, na verdade, Deus está te salvando. Se você não ensina, se você não usa a autoridade do seu filho, ele vai para o meio da rua, vai achar um que tem autoridade e vai bater nele. Vai bater nele. E vai doer em você. Sabe por quê? O remorso vem. Por que eu não fiz? Eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que aquilo que eu não fiz. Lá em casa, a Amanda está com 16 anos. Basta uma olhada minha. Isso é respeito. Eu apanhei da minha mãe, amados, a vida inteira. Eu acho que eu já nasci apanhando da minha mãe. Saí da barriga apanhando. Mas sabe que não me matou, não, amados? Estou vivo. Estou aqui com caráter, nunca roubei ninguém, nunca enganei ninguém, nunca defraudei. Estou aqui. E aí? Quantos aqui não apanharam? De cipó? Apanhou de... Mas não é assim que funciona, amados. E não morre, sabe que quando Deus tem que repreender você, Ele vai te repreender porque Ele ama, não fica bicudo, não. Quando o seu pai te chamar a atenção, dê glória a Deus. É sinal que você precisa ser ajustado.
Deus vai ajustar os teus filhos através de você. Vou repetir, Deus vai ajustar os seus filhos através de você. Exerça a autoridade. Exerça a autoridade. Exerça a autoridade. Exerça a autoridade. Jesus morreu numa cruz para que você venha exercer a autoridade. Mateus, no capítulo 16, não precisa abrir, diz assim, 16, 18 e 19, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amado, medita sobre isso. O que você ligar na terra, o que você ligar, o que você falar, o que você declarar, o que você determinar na terra, vai ser feito no céu. E o que você falar para ser desligado aqui na terra, também vai ser desligado nos céus. Isso é uma coisa gloriosa, amados. É uma ligação dos céus com você. É Deus querendo relacionamento com você, intimidade com você. Não tenha medo. O espírito que Deus deu a você não foi espírito de covardia, não. Não fica com medo de biquinho, não fica com medo de desagradar ninguém, não, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que cuidar da sua vida com Deus. Você não vai chegar no céu agarrado na mão de ninguém. Ah, medo de biquinho. Eu não tenho medo de cara feia. Eu sempre falo, minha avó falava isso, minha mãe falava isso. Cara feia para mim é fome. É fome. A minha cunhada chegou ontem, eu já estou para acabar. A minha cunhada chegou para mim e falou assim, falando do meu sobrinho. Ela foi falar com meu sobrinho, né. Rapaz, só foi um tapa abençoado. Falou que ele deu 2 rodopios com ela no sofá. Ficou bicudo com ela. Passou um dia inteiro sem falar com ela. E ela lá, lavando a louça. E lá sentado no sofá. Lavando a louça, lavou a roupa, passou pão no chão, deixou. Quando foi no outro dia, ele está lá, vendo televisão e mexendo no videogame. Ei, levanta, vai arrumar a sua roupa, largar esse videogame aí que você vai para a escola. Tomar banho, se arrumar e vamos embora. Levantou rapidinho e foi. Sabe por quê? Porque a mãe se posicionou em autoridade. Então, amados, você tem que entender aquilo que Deus tem para você. Eu vou deixar mais um exemplo para você de como as coisas funcionam em Atos, no capítulo 3, versículos 6 e 8. Quem quiser anotar, por favor, leia em casa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu vou dar uma dica para você, amado. Não se conforme com as feituras do diabo. Se você vê que o diabo está agindo em alguma área, não precisa ser somente na sua vida. Você tem que aprender a ser um instrumento na mão de Deus. Uma dica que eu dou, não ore só pela sua vida. Lembra do teu irmão na igreja, lembra do teu pastor, lembra daquele diácono, lembra do seu líder, lembra do seu chefe. Às vezes as pessoas reclamam porque o chefe é duro. A Bíblia manda respeitar os chefes, mas usa a autoridade que você tem para repreender o demônio que está usando o teu chefe. Muita gente pega aquela passagem, Efésios diz o seguinte, não, da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Deixa eu te falar uma coisa, essa passagem ela não é para a igreja, não. É para as pessoas que estão fora da igreja. A nossa luta contra o sangue não é contra o sangue, contra a carne, é contra o teu chefe que não tem Jesus, contra a esposa que não tem Jesus, contra o teu filho que não... É lá que você tem que orar. São por eles que você tem que orar. A igreja, ela já é liberta, ela já é salva, ela já é cheia de poder, ela já é cheia de autoridade, ela só precisa exercer essa autoridade. Amém? Reloginho abençoado, eu vou dar um jeito nele. Vamos ficar de pé, eu queria fazer uma oração por vocês.